Vamos começar a nossa aula. Boa noite, seja bem-vindo. A aula de hoje é uma aula dinâmica, essa aula acontece todas as semanas, é uma aula gratuita. Dinâmica por quê? Porque você pode ficar à vontade para fazer perguntas, use o chat à vontade. Só peço que deixe o áudio desligado, a câmera pode ficar à vontade. Eu aceitei aqui, tem uma pessoa entrando, não sei se deu certo. Eu acho que tá bem aqui, deu certo, foi. Então, fique à vontade, pode deixar a câmera ligada e use o chat à vontade para perguntar se tiver dúvida. Então, na aula de hoje, eu vou ensinar os 3 critérios para que você possa investir em ações seguras e lucrativas. Então, o objetivo dessa aula é eu trazer uma explicação de como que funcionam os investimentos em ações e como que você faz para aproveitar essa oportunidade. Então, hoje eu vou explicar como que funciona a estratégia de dividendos. E o foco aqui é que você entenda os princípios básicos sobre bolsa de valores e a estratégia para investir em ações seguras e lucrativas. Então, muitas pessoas têm dúvidas, né? Se investir em ações é ou não uma boa opção. Então, no decorrer dessa aula, eu vou desmistificar esse tipo de investimento aqui para vocês. Só que antes da gente começar de fato a nossa aula, eu quero perguntar para vocês aqui, quem de vocês sonha em viver de renda? Quem tem vontade de viver de renda? Quem não, né? Dinheiro lá entrando na sua conta sem que você precise trabalhar por isso. Eu tenho vontade. Quem não, né? Sonho de todo mundo. É. Mas, quando o assunto é viver de renda, né? Existem 3 possibilidades. Eu gosto de falar que tem 3 possibilidades. Ou você ganha na Mega, que as chances é de 1 para 50 milhões de pessoas. Ou nasce herdeiro, né? Então, no Brasil, menos de 1% das pessoas são herdeiras, então é um pouco difícil também. E a terceira opção, que é aprender a investir, que na realidade é a única opção para a maioria das pessoas, inclusive para mim, que não nasci herdeira, também não jogo na Mega, então não vou ganhar na Mega. Então, a opção aqui para mim é aprender a investir em ações. Então, é justamente através dos investimentos que é possível construir uma nova fonte de renda e aí garantir um futuro tranquilo. Mas não é qualquer investimento que vai te possibilitar a viver de renda. Existem os investimentos certos. E quais são esses investimentos, então, Dani? Ações boas pagadoras de dividendos. É uma ótima opção para quem quer construir uma nova fonte de renda e para quem quer viver de renda no futuro. Então, existem diversas opções de estratégia. E aqui a gente vai focar na estratégia de dividendos, que é a estratégia mais conservadora. Então, investir através da Bolsa de Valores, de fato, é uma grande oportunidade para quem quer aumentar o dinheiro no longo prazo. E, gente, não é por acaso, em 2022, a Bolsa, né, atingiu aí 5 milhões de investidores. As pessoas estão se dando conta, né, dessa oportunidade, muito se ouve falar, as pessoas estão se dando conta, mas infelizmente nem todas as pessoas vão conseguir aproveitar essa oportunidade da melhor forma. Investir em ações é uma grande oportunidade para quem deseja ter ali o dinheiro rendendo e se multiplicando ao longo do tempo. Mas investir em ações é além do rendimento. Investir em ações dá segurança para você não depender do governo para se aposentar, por exemplo, não precisar depender do INSS, sabe-se lá se vai ter INSS quando chegar a nossa vez de aposentar, né? O INSS é tipo o último apaga-luz, então a gente tem a segurança investindo em ações de construir uma nova fonte de renda sem precisar depender do INSS. A tranquilidade de ter uma renda, uma nova fonte de renda passiva entrando na nossa conta de forma recorrente. Dani, o que é renda passiva? Um dinheiro que está entrando na sua conta sem que você precise trabalhar mais por isso. É o dinheiro fazendo dinheiro. E também investir em ações dá liberdade para que a gente possa usar o nosso dinheiro da forma que a gente bem deseja. Porque a gente sabe que o nosso dinheiro está trabalhando, a gente sabe que a gente está construindo uma nova fonte de renda. Então, a gente pode usar e usufruir do nosso dinheiro da melhor forma também. A gente tem essa consciência tranquila, sem comprar coisas e viver a vida com peso da consciência de que está gastando dinheiro, mas da outra ponta não tem, né? Só está gastando e não está entrando. Então, quando você investe, você tem a liberdade. Eu invisto em ações, eu tenho a liberdade que eu sei
que daqui a um tempo eu vou ter uma nova fonte de renda vinda dos meus investimentos. E quando eu falo isso para as minhas alunas, eu confesso que elas se assustam, porque a maioria chega com medo de investir em ações, ouvir o contrário disso que eu estou dizendo, ouvir que, né, investir em ações é arriscado, você vai perder dinheiro. Eu tenho certeza que vocês já ouviram o contrário do que eu estou dizendo. Até uma cliente minha falou, Dani, eu sempre tinha ouvido, eu ouvia dizer, estudava que ações arriscado, que é o dinheiro de risco, e nós não arriscamos nada. A nossa estratégia, nós não arriscamos nada. Então, infelizmente, de fato, eu preciso confessar que muitas pessoas perdem dinheiro investindo em ações. Alguém de vocês aqui já começou a investir em ações, já investe em ações, ou começou e perdeu dinheiro, ou está começando, tá investindo em conhecimento antes de começar? Pode falar aqui no chat se vocês... Está liberado para vocês. Então, existem dois erros, enquanto vocês vão me respondendo, existem dois erros comuns entre as pessoas que perdem dinheiro começando a investir através da Bolsa de Valores e ações. O primeiro é investir sem conhecimento. Ou seja, seguir dica quente. Então, só recapitulando, o que são ações? Ações é parte de uma empresa, é parte do negócio. Então, para que você invista em uma empresa, você precisa conhecer do negócio, como que funciona, qual a capacidade de lucro, como que funciona o lucro, a perspectiva de lucro no futuro. Não dá para investir em ações porque achou que é a ação do momento, porque achou a ação bonitinha e legal, porque está todo mundo falando que é bom. Não dá para investir em ações seguindo dica quente. Investir em ações é uma responsabilidade de você se tornar sócia de grandes empresas. E o segundo erro comum das pessoas que perdem dinheiro investindo em ações é achar, vou começar a investir em ações para lucrar no curto prazo. Então, se você está pensando em começar a investir em ações para ganhar dinheiro no curto prazo, cuidado. Isso é um indício de que você vai perder dinheiro. Toma muito cuidado. Na minha trajetória aí, eu já fui assessora de investimento, trabalhei muito já com... tem bons anos que eu invisto, e quem começa a investir em ações com foco no curto prazo, perde dinheiro. Porque essa estratégia curto prazista, ela é extremamente arriscada quando se trata de bolsa de valores e ações. Por que eu falo isso com tanta propriedade? Além de todo o meu conhecimento da trajetória, eu mesma já cometi esses erros. Esses dois erros. Primeiro, que eu investi em ações sem conhecimento, comecei a investir sem conhecimento, me arrisquei e falei, vou me arriscar. Segundo, porque eu comecei a investir em ações com foco em lucrar em curto prazo. Eu mesma cometi esses dois erros. E são os dois erros comuns das pessoas que perdem dinheiro investindo em ação. Quem me vê hoje investindo em ações, dinheiro entrou na conta, posto lá no Instagram, dinheiro entrou na conta, nem imagina o quanto eu já errei e o dinheiro que eu perdi. Só as minhas alunas mentoradas sabem de todas as histórias, que eu sempre conto para elas. Eu não tinha uma estratégia segura para seguir. Então, eu ficava correndo atrás do lucro. O tempo todo correndo atrás do lucro. E esse não é o melhor caminho. Inclusive, é o mais arriscado. E, de verdade, por muito tempo, eu não me considerava sócia de grandes empresas, que nem eu falo hoje. Eu era mais uma investidora de bolsa de valores. Porque eu queria mesmo lucrar no curto prazo. Só que isso nem sempre acontecia. Na maioria das vezes, eu perdia dinheiro. Então, cansada de correr atrás do lucro, de pensar em lucrar no curto prazo, o que eu fiz? Ao invés de eu desistir, eu falei, quer saber? Eu vou mudar o meu foco. Resolvi testar a estratégia de investir em ações com foco no longo prazo. Dani, que estratégia é essa? É simples. Eu não invisto em ações. Eu me torno sócia de empresas seguras e lucrativas. Eu invisto em ações com o foco de construir uma nova fonte de renda para o meu futuro. E essa estratégia que eu sigo me trouxe paz, me trouxe tranquilidade.
Eu tenho dinheiro caindo na minha conta de forma periódica, que hoje é renda extra, no futuro vai ser minha nova fonte de renda. Então, é isso que eu ensino. Eu entendo que as dúvidas sobre investir em ações são muitas. Porque eu já tive no seu lugar, eu não sabia para qual caminho ia. Acho que todos vocês que estão aqui hoje, né, estão assistindo a aula pela primeira vez, mas eu conto muito que eu errei 2 anos. Eu perdi 2 anos errando. Por não ter estratégia, por não ter direcionamento. 2 anos eu errei com o meu dinheiro. 2 anos perdidos, gente, para investimentos é muita coisa. É muito tempo perdido. Então, sabendo de todas essas dúvidas, todas as dificuldades que eu tive, o que eu fiz? Eu desenvolvi um método e uma estratégia segura e lucrativa. Então, a verdade é que investir em ações não é nem um bicho de 7 cabeças. Você só precisa seguir alguns critérios e ter uma estratégia. Então, eu te ensino e sigo a premissa de se tornar sócia de poucas e boas empresas. Basicamente, eu sigo 3 critérios e ensino 3 critérios. Quais são os 3 critérios, Dani? Setor seguro, empresas que pagam, que têm lucro e pagam os dividendos de forma recorrente, empresas que são rentáveis, ou seja, que a rentabilidade do dividendo em relação ao dinheiro que eu estou investindo é de fato bom. Então, é exatamente esses 3 critérios que vocês vão aprender aqui nessa aula de hoje. Então, vocês já pegaram caneta e papel para anotar? Vou compartilhar minha tela com vocês. Pegue caneta, pega papel, fica preparados para mandarem as dúvidas de vocês. Os 3 critérios para investir em ações seguras e lucrativas. O que vocês vão aprender aqui hoje? O que é bolsa de valores? De uma forma bem simples, rápida. O que são ações? E os 3 critérios para investir em ações seguras e lucrativas. Então, a grande oportunidade de se tornar sócia de grandes empresas através da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é um lugar incrível para que você construa uma nova fonte de renda. Para que você invista seu dinheiro e tenha uma nova fonte de renda. Você já imaginou sendo sócio do banco, de bancos, seguradoras, empresas do setor de energia? Isso tudo é possível através da Bolsa de Valores. Como que funciona a Bolsa de Valores, Dani? Eu fico meio confuso, eu não entendo como que funciona. É simples. As empresas, com o objetivo de levantar recurso para o seu negócio, elas vão através da Bolsa de Valores e abrem capital. Então, basicamente assim, imagine que eu tenho uma empresa e ao invés de eu ir no banco, pegar crédito do banco, assumir uma dívida, eu abro o capital da minha empresa. Eu abrindo o capital da empresa, abrindo para sócios, esse recurso que for entrar no meu caixa, eu invisto na infraestrutura, no meu negócio, expandir. Então, é assim que funciona a Bolsa de Valores. As grandes empresas, com o objetivo de levantar caixa, de levantar recursos, abrem capital através da Bolsa de Valores. É um processo rígido e rigoroso. Não é qualquer empresa que está lá na Bolsa de Valores. Então, esse já é um primeiro ponto. Para estar na Bolsa, passa por um processo extremamente rígido. E daí, através da Bolsa de Valores, que são negociadas essas ações de grandes empresas. Você precisa ter conta na corretora para que você possa comprar as suas ações através da Bolsa. É assim que funciona a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é um grande leilão de compra e venda de ações. E o que é uma ação, então, Dani? Uma ação é uma fração de uma empresa. Então, você comprando essa ação através da Bolsa de Valores, você se torna sócio de uma empresa e ganha dinheiro conforme a empresa lucra e conforme a empresa cresce. Simples assim. Mas tem alguns desafios. Nossa, Dani, é super difícil, eu acho difícil investir em ações. E, de fato,
dependendo da estratégia que você for seguir, pode ser difícil. Pode parecer um bicho de sete cabeças. Nossa, Dani, mas demanda tempo. Eu preciso ficar vendo. Tem um cliente meu falando, Dani, mas eu tinha uma coisa na minha mente que eu precisava ficar vendo bolsa de valores todos os dias. E, gente, o nosso objetivo é trabalhar, fazer dinheiro para investir. Ninguém fica rico só investindo. Tem que ter a fonte que trabalha, que traz renda para que a gente possa investir. Então, precisa ser algo que não demande tempo. Tem estratégias mais difíceis, mais complexas? Tem estratégia, tem muita coisa no mercado. Mas essa estratégia, eu garanto para você, você aprendeu essa estratégia em poucos minutos no seu mês. Então, você vai dedicar ali, na minha mentoria, 1 hora por semana, durante 6 semanas, e depois você vai precisar só de alguns minutos no mês para investir em ações. E não precisa de muito dinheiro. Com qualquer R$10, você começa investindo em grandes empresas, empresas seguras e lucrativas. Então, na Bolsa de Valores, tem mais de 400 empresas. Tem muitas empresas disponíveis para qualquer pessoa comum, assim como eu e você, possa se tornar sócia dessas empresas. Só que nem todas essas empresas, elas são seguras. Nem todas têm lucros, nem todas têm resultado. Dani, mas como que eu vou fazer, então, para eu escolher as melhores? Como que funciona isso? Você precisa escolher as melhores. 400 é muita coisa, gente. Então, a primeira coisa, primeiro ponto que todo investidor precisa saber e entender é a fase dessa empresa. Existem basicamente 2 fases na Bolsa de Valores. A de crescimento e a de dividendos. A fase de crescimento é a fase que a empresa costuma ter lucros menores. E o lucro que ela tem, ela ainda está reinvestindo no próprio negócio. Ou seja, a empresa recebe lá, lucra, só que ela não distribui para os sócios, porque é uma empresa ainda que está se consolidando no mercado, que ela ainda está em fase de crescimento. Então, um investidor que investe em uma ação de crescimento, ele se torna sócio de uma empresa com base no lucro que ela ainda vai ter e quanto ainda ela vai crescer. Normalmente, quem investe em empresas de fase de crescimento é quem quer lucrar mais com a valorização do preço da ação. Só que nesse caso, é preciso considerar que as empresas que estão em fase de crescimento são mais arriscadas. A gente tem um exemplo aí que, né, às vezes fica até clichê e fica tudo muito... Mas é verdade, Magazine Luiza. É uma empresa ainda em desenvolvimento que começou a ser negociada com um preço muito além do que essa empresa tinha capacidade de lucrar e depois a ação subiu e depois desceu. Então, a gente não investe nesse tipo de empresas de crescimento, porque são setores altamente cíclicos. O que significa cíclicos? São empresas que qualquer coisa que acontece com a economia, um Covid, por exemplo. Covid, as pessoas param de consumir no varejo. Covid, as pessoas param de viajar, então a aviação sofre. Dani, mas as empresas de tecnologia? Tem muitas. O lucro ainda não é garantido. E também, as empresas de fase de crescimento, grande parte delas tem alta concorrência. Porque se você só tem um bolo e tenho um bolo para dividir com um monte de gente, a minha fatia vai ser menor. Consequentemente, o meu lucro vai ser menor. São setores não essenciais, que as pessoas vivem bem sem. Então, tem esse tipo de empresa que estão em fase de crescimento, que normalmente o lucro que elas recebem, elas reinvestem na própria empresa. Não distribui esse lucro ainda. E tem as empresas na fase de dividendos, que são as empresas que têm lucros maiores, que distribuem parte do lucro para quem é sócio. Então, essas empresas, elas fazem poucos investimentos internos, pouquíssimos.
Porque já são negócios estáveis, já são negócios consolidados. Então, quando você se torna sócio de uma empresa que já está em fase de dividendos, uma empresa robusta, segura, você passa a receber parte desse lucro periodicamente em forma de dividendos. Então, esse setor permite para nós investidores que a gente tenha uma previsibilidade, que a gente consiga ter segurança com os nossos investimentos. Por quê? A fase de dividendos são setores estáveis. São setores que não oscilam de acordo com o humor da economia, com as crises. A concorrência é baixa desses setores. Ou seja, um bolo para dividir comer nas pessoas, tem uma fatia maior para mim e lucro mais. São setores de consumos essenciais que as pessoas não vivem sem, que não tem como deixar de consumir desse setor. Então, primeiro critério, setor seguro. Para que seja possível ganhar dinheiro de fato, investindo em ações, a gente precisa escolher setores seguros e lucrativos, que são chamados setores perenes. Já ouviu falar? Dane do céu, o que é isso? Não começa a confundir, não. Setor perene são setores que são estáveis. Então, vem um Covid, a empresa continua tendo lucro. E é isso que dá segurança, que dá previsibilidade no longo do tempo. Porque nós tornamos sócios de grandes empresas e a gente permanece com essa empresa para o resto da vida. Que o nosso objetivo é construir uma nova fonte de renda. E esses setores perenes, eles são caracterizados por prestar serviço de demanda constante. Sempre vai ter demanda. Não vai parar de ter lucro. Sempre vai comercializar produtos e serviços. Então, esses são os setores perenes. Setores que não sofrem com os nossos momentos econômicos, com as crises. E as crises, elas sempre vão acontecer. E a gente vê a crise, quando a gente investe em empresas do setor perene, como oportunidade. Então, como analisar a capacidade de geração de lucro de uma empresa, Dani? Vai depender do setor que ela está inserida. Então, exemplo, energia elétrica. Prestação de serviço. Evidentemente, seu consumo independe. Se a pessoa fica desempregada, ela vai continuar consumindo energia. Se teve Covid, ela vai continuar consumindo crise econômica, vai continuar consumindo energia. A barreira de entrada é alta, ou seja, não entra concorrente. O que é barreira de entrada alta, Dani? Dificilmente entra concorrente. Ninguém, né, acorda de manhã, nossa, vou abrir uma empresa do setor elétrico. Vou abrir uma empresa de saneamento. É difícil ter novos entrantes. Agora, varejo tem muito. Tecnologia, muita empresa entrando e muita empresa saindo. Até um grande investidor, o maior CPF da Bolsa de Valores falou. Se você parar para pensar, eu achei uma graça ele falando. Se a gente parar para pensar, quantas empresas de varejo já entraram e já saíram? Quantas empresas de aviação quebrou, voltou, entrou e saiu? Então, aqui a gente precisa analisar a capacidade de geração de lucro. As empresas com o setor perene, elas têm uma barreira de entrada muito forte. Difícil entrar concorrente. Então, o lucro vai ser maior. Participação de mercado. Nossa, tá falando aqui. A participação de mercado é maior. Os contratos do setor de energia, por exemplo, desse setor específico, que é um setor perene, eles são longos. Então, essas empresas elas têm contratos garantidos por 20 anos. É a mesma coisa que eu chegar para você e falar, ó, você tem clientes fixos por 10, 20, 30 anos. Ou seja, é lucro garantido. Você não precisa ir lá buscar mais clientes. Já tem os clientes certos.
Os contratos são longos e sempre são renovados. Então, na estratégia que eu ensino, a gente só compra ações de empresa de setor seguros que gera lucro e que distribui esse lucro em forma de dividendos. São esse tipo de... A gente não arrisca de forma alguma. E o que são dividendos? Dividendos é parte do lucro da empresa que é distribuído para os seus sócios. Ou seja, você comprando uma ação através da Bolsa de Valores, você tem uma renda entrando na sua conta de forma periódica. Você não precisa trabalhar na empresa, você não precisa bater meta da empresa para ganhar esse lucro, você recebe por ser sócio. Aqui está o exemplo de clientes que já fizeram a minha mentoria, de clientes que já passaram pela minha mentoria, e estão recebendo lucro. Aqui, ó, peraí. Aqui o extrato de uma cliente, aqui o extrato de outra cliente e aqui da outra. Essa daqui, só no mês 3, ela recebeu 100, 140, quase 150 aí só de renda passiva, de dividendos entrando na conta. E conforme o tempo, ela vai reinvestindo, investindo e reinvestindo, e essa renda vai aumentando. Pessoas que não sabiam nada sobre ações, inclusive essa cliente aqui desse exemplo, ela investia em ações, o filho dela ajudava ela queria autonomia para investir sozinha, e também queria uma estratégia mais segura, porque a estratégia de dividendos, de fato, é para quem é mais conservador, para quem quer mais segurança e quer mais previsibilidade. Existem outras estratégias que são mais arriscadas, sim. Até hoje mesmo uma cliente falou para mim, Dani, o que você acha desse investimento? Um determinado investimento. Eu falei para ela, estou num momento da minha vida, há um tempo, que eu não quero investir em nada que me dê risco. Eu não quero investir em nada que não esteja... não quero correr riscos não calculados. Eu não quero errar. E é isso que eu ensino para as minhas alunas, a não errar. A ter uma estratégia mais conservadora. Essa estratégia é simples, é conservadora e é o feijão com arroz bem feito. É isso e ponto. Não muda. Segundo critério, recorrência no pagamento de dividendos. A gente só investe em empresas que tem isso aqui, ó. Pagou dividendos com frequência, ó, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Esses dados aqui têm de fácil acesso para qualquer pessoa. E onde a gente encontra os dados para eu saber qual que é a frequência que essa empresa paga dividendos? No RI da empresa. O que é RI? No site. O RI é relação com os investidores. Toda empresa que é listada na bolsa, obrigatoriamente, eles têm que ter esse site de RI. Você pode entrar lá, olhar qual a recorrência no pagamento desses dividendos, qual a recorrência que ela distribui lucro. Esse é um critério. Precisa ter pago dividendos com recorrência. Qual que é a estratégia, então, Dani? Se tornar sócia de grandes empresas de setores seguros, de empresa que distribui lucro em forma de dividendos religiosamente todos os anos sem falhar. Porque esse lucro que vem dos dividendos no futuro vai ser a nossa nova fonte de renda, vai ser a renda da nossa aposentadoria. Por isso que a estratégia é essa, conservadora. Aqui um exemplo real que eu trouxe da empresa Transmissão Paulista, para vocês entenderem melhor como funciona esse processo. De 2017 a 2021, cada ação pagou de dividendos R$ 23. Então, por ação, você recebeu R$ 23. Então, quem tinha 1.000 ações nesse período de 5 anos, recebeu 23 mil. Ou seja, uma nova fonte de renda por ano de 4.600.
essa nova fonte de renda sem mexer no dinheiro que foi investido. Ou seja, renda passiva. Dinheiro fazendo dinheiro que entrou lá na sua conta sem você fazer nada, concorda? Você não precisa trabalhar mais por esse dinheiro. Você já recebeu o dinheiro, ia falar ganhou, mas ninguém ganha dinheiro, né, gente? A gente faz dinheiro. Você recebeu o dinheiro entrou na sua conta, você investiu e o dinheiro entrou na sua conta. Mas você pode falar, Dani, mas 4.600 não é suficiente para eu parar de trabalhar. E eu concordo. Por isso, a importância, por esse motivo que você precisa investir com constância e reinvestir os dividendos. Então, todos os meses. Quando que eu invisto em ação? Todos os meses. Todos os meses investe em ações? Todos os meses. Pega lá um dinheiro, que você, religiosamente, que você não abre mão de investir esse dinheiro. Começa com 100, não precisa começar com muito. Não começa com meta muito alta, começa com pouco, para você ir sentindo, para você ir avaliando. Eu nem recomendo, quem quer começar com muito dinheiro, eu nem recomendo. Eu falo, começa com pouco. Consequentemente, minhas alunas começam com pouco, começam a gostar, daí vão reinvestindo mais. Eu não, nenhum tipo de investimento eu indico começar com muito dinheiro. Começa com pouco, para você entender. Por mais que você esteja, por exemplo, com o meu acompanhamento, que seja seguro, mas comece aos poucos. As minhas clientes eu falo, não tira o dinheiro, todo o dinheiro da poupança. Vai tirando aos poucos. Não precisa tirar tudo de uma vez, não precisa ter pressa. Então, a vantagem de investir em ações com esse foco de dividendos é que você não precisa ficar olhando a bolsa de valores. Você estuda a empresa uma única vez, então você faz o estudo das empresas e depois você só continua investindo. Uma vez por ano, eu costumo falar, você pode ali fazer análise de novo. E essa é a forma mais conservadora de investir em ações, porque a gente não se preocupa com a queda da bolsa de valores, por exemplo. A gente fica bem tranquilo, a gente não se preocupa com queda da bolsa, com crise econômica. E no longo prazo, a estratégia de dividendos, ela supera a inflação. O que eu quero dizer é que o seu dinheiro não está desvalorizando, porque os preços das coisas, conforme o tempo passa, ele sobe. Se tem uma coisa que todo brasileiro conhece muito bem, é a inflação. O mercado está um absurdo. Esses dias passei um tempo sem ir no mercado, quando fui no mercado me assustei de novo. Toda vez que eu vou, me passo um tempo sem ir no mercado, me assusto de novo. Então, a estratégia de dividendos permite que o nosso dinheiro, no longo prazo, de fato, supere, sim, a inflação. Critério de rentabilidade. Então, qual que é o critério aqui? O dividend yield, que é um indicador que mede o rendimento de uma ação apenas pelo pagamento de dividendos. Então, esse rendimento vai ser sobre o pagamento de dividendos que é distribuído. É um indicador que determina quanto a ação paga de dividendos se comparado ao preço que você pagou na ação. Aqui eu trouxe para vocês a fórmula. Então, o que é esse dividend yield, Dani? Calma, gente, é só o dividendos, é só a porcentagem de dividendos em relação ao preço que você pagou pela ação. Então, você compra a ação pelo um preço e esse dividend yield é a rentabilidade que você vai ter sobre esse dividendos que vai cair na sua conta. O dividendos cai em forma de dinheiro lá na sua conta. E aqui eu coloquei como que é feita essa soma, né? Então, os dividendos mais o JCP dos últimos 12 meses, vezes 100, dividido pelo preço que a ação tá. Esse dado, gente, eu coloquei aqui a fórmula para vocês, não se assustem, tá? Isso aqui tem pronto pra gente lá no site da Status Invest. Você não precisa de dor de cabeça, querer fazer soma, não. Tem lá no Status Invest. Se bem que essa soma não é difícil de fazer, mas tem lá pronto, a gente pode pegar lá. Então, a gente sabe se uma ação tá cara ou barata. Um indicador para saber se a ação tá cara ou barata é a porcentagem de dividend yield. E quanto maior for a porcentagem do dividend yield, melhor.
E o critério que a gente usa é, a gente só investe em ações que têm o dividend yield acima de 6. Caso contrário, a gente não compra ações. Só que entenda que muitas pessoas têm uma visão só de olhar o dividend yield. E esse é só um indicador. Não dá para tomar decisões com base somente nos dividendos. Não tem como. É extremamente arriscado. Tem empresa que está com dividend yield enorme, mas não atende os critérios. Não é de um setor seguro, não paga dividendos com recorrência. Então, não é um indicador isolado para se analisar. Não é seguro tomar a decisão só com base nos dividendos, na porcentagem de dividend yield. Recapitulando, Dani, quais que são os 3 critérios para investir em ações seguras e lucrativas? Setor seguro precisa ser de setor perene. Esses setores são seguros e lucrativos. Empresas com recorrência no pagamento de dividendos, ou seja, igual eu mostrei para vocês lá do Banco do Brasil. A empresa pagou dividendos bonitinho, estava lá. Nos últimos 5 anos, pagou maravilhosamente perfeito. E o dividend yield acima de 6. Às vezes, a empresa pode estar no setor seguro, mas não paga dividendos com frequência. O dividend yield também não está bom. Então, a gente analisa a capacidade de gerar lucro também. Então, a gente analisa isso, mas os 3 critérios são esses. Tem mais alguma coisa? Não, os 3 critérios são esses. E depois tem os secundários, que não interferem na tomada de decisão. Esses são os 3 critérios para investir em ações seguras e lucrativas. É a estratégia mais simples. Então, para quem que é, Dani, essa estratégia de dividendos? Como que eu sei se eu sigo essa estratégia para eu investir? Quero investir em ações, como eu sei que eu sigo ou não? É para quem quer ter um gerador de renda extra no médio prazo. Então, Dani, eu quero fazer uma renda extra no médio prazo para aumentar o valor que eu invisto por mês. Então, é uma ótima estratégia. Para quem quer ter renda passiva caindo na conta de forma periódica, ou seja, para quem quer ter um dinheiro entrando na conta, que é o dinheiro trabalhando, um dinheiro que entre, sem que você precise trabalhar mais por isso. Para quem quer investir em ações de uma forma conservadora, uma forma mais previsível, e para quem pretende viver de renda no futuro. Só que aqui, quanto antes você começar, melhor. Quanto antes você começar, você pode começar. Não tem problema nenhum começar com pouco dinheiro, mas comece. Porque se você demora muito para começar, para você chegar no seu objetivo, você vai ter que investir muito mais. Então, comece da onde você está, independente do seu ponto de partida. Ações é para qualquer pessoa comum. Qualquer pessoa pode investir em ações. E ninguém fica rico da noite para o dia, né? Eu não estou falando, e também se vocês verem alguma estratégia que promete, que fala de lucro garantido, fuja, né? Isso não tem como. Ninguém fica rico da noite para o dia, mas eu tô aqui, eu mostro de fato, na minha mentoria, eu mostro de fato a direção, que, ao meu ponto de vista, é muito melhor que a velocidade. Eu já me machuquei muito por querer velocidade. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente prática, acelerada e ponto. Então, quem é minha aluna, quem quer vir para minha mentoria, é isso. Se você vir aqui para cá, para minha mentoria, é prática. Não adianta só aprender. A gente só aprende na prática. Então, você aprende, executa, aprende e executa. E não aprende tudo de uma vez, porque às vezes você pega um curso, você assiste todo o curso, para depois você executar. A hora que você foi executar, você esqueceu. Aqui a gente aprende, executa, tá? É possível, sim, gente, construir uma nova fonte de renda com menos esforço. Por que eu falo menos esforço? Porque aqui a estratégia é simples. É simples desse jeito que eu tô falando para vocês.
Então, investir para construir uma aposentadoria segura é, sem sombra de dúvida, gente, a forma mais segura que tem. É mais seguro do que contar com o INSS. E isso não sou só eu que estou falando, gente. Aqui, ó, os dados. De acordo com o IBGE, apenas 1% dos aposentados conseguem manter o mesmo padrão de vida de hoje no futuro. 46% depende de parentes. Então, apenas 1% dos aposentados conseguem ter o mesmo padrão de vida. A maioria, 46%, depende de parente, 28% depende de caridade e 25% continua trabalhando. Então, quantos aposentados vocês conhecem nessa situação? De precisar trabalhar depois da aposentadoria? Eu vivenciei isso da minha avó, precisar de ajuda de parentes para conseguir pagar convênio, para conseguir... Então, assim, eu vivenciei isso. Provavelmente vocês talvez também, como se já vivenciou, se na família, se não vivenciou, conhece alguém. Então, a aposentadoria que a maioria das pessoas desejam é diferente do que diz a pesquisa do IBGE. Então, começar a investir, ter uma carteira de investimentos. Aqui a gente não foca em ter muitos investimentos, a gente foca em poucos e bons. Então, o que eu preciso fazer para a estratégia de dividendos funcionar para mim, Dani? Investir antes de sobrar. Se você que está esperando sobrar para investir, talvez você nunca comece, porque é preciso ter os investimentos com prioridade. Um orçamento mensal. Ter uma base do seu orçamento. Não tem como. O dinheiro precisa ter prioridades, precisa ter destino, não pode entrar e sair sem critério e você viver trabalhando e nem saber para onde está indo seu dinheiro. Ter uma reserva financeira. Esse é o dinheiro da sua segurança de curto prazo. Definir seus objetivos. Saber o que você quer para o curto prazo, o que você quer, quais são os seus objetivos, quais que são as suas ordens de prioridade. Escolha com base em estudos. Não coloque o seu dinheiro aonde você não conhece. Até na última aula eu falei, mas quando eu pergunto para alguém, você entregaria o seu salário na mão de terceiros? Alguma pessoa que você não conhece cuidar do seu dinheiro? A maioria das pessoas falou, não, Dani, não entrego meu dinheiro na mão de terceiros. Então, por que é que as pessoas investem seguindo dicas quentes, que não sabe o que está fazendo, porque buscou atalhos? Então, esses atalhos de buscar dicas quentes é extremamente perigoso. Então, a escolha tem que ser baseada em estudos. Reinvestir os dividendos. Então, você vai receber os dividendos e você vai lá todos os meses e você vai reinvestir esses dividendos. Daí, o dividendo cai na minha conta todos os meses? Não. Você investe todos os meses, mas as empresas dependem. Tem empresas que pagam dividendos de 2 em 2 meses, tem empresas que pagam trimestral, semestral, depende. Mas sempre que você receber esse dividendo, você vai pegar com o dinheiro que você já investe todos os meses e vai reinvestir. Ah, Dani, mas caiu, sei lá, no começo caiu R$20 para mim de dividendos. O que eu faço? Junta com o dinheiro, você já investe mensalmente. Então, vamos supor que você investe 250, você vai passar a investir 270. E foco de longo prazo. Foco de longo prazo não é abrir mão dos prazeres e do que você quer no curto e no médio prazo. É viver a vida agora e se preparar também para o futuro, porque ele vai chegar, a nossa fase produtiva não vai durar para sempre. Então, quem está aqui, né, na fase ali dos 30 anos, dos nossos 25 aos nossos 45 anos, que é a fase bem produtiva, a gente está produzindo, que a gente tem energia, é o momento da gente começar a investir parte do nosso dinheiro e construir uma nova fonte de renda. É essa a estratégia, são esses os critérios simples e básicos. Então, se vocês querem me ajuda para um próximo passo, Dani, eu entendi, mas para eu colocar em prática, eu, né,
Dá para colocar em prática? Dá, você consegue, mas eu costumo dizer que quando você está acompanhado, quando você está com direcionamento, vai ser muito mais rápido. É igual eu, fui sem direcionamento, fiquei 2 anos errando. Então, quem quiser avançar e dar um próximo passo, Dani, eu quero sua ajuda para você fazer meu planejamento, para a gente fazer a minha estratégia de investimentos individualmente. Eu vou olhar para você, para os seus objetivos, a gente vai fazer um planejamento financeiro também para investir. Então, além das ações, também tem os outros investimentos. É isso que eu ensino na minha mentoria. Inclusive, quem já quiser também se antecipar para as vagas que eu vou abrir semana que vem, você pode me mandar uma mensagem. Quem está aqui nessa aula tem direito, e você pode me chamar, falar, Dani, quero fazer uma sessão de diagnóstico gratuita, quero explicar o meu momento de vida e quero que você me dê um direcionamento. Essa sessão, ela costuma custar R$ 197, mas para quem fica nessas aulas ao vivo, eu disponibilizo. É claro que eu tenho poucos horários, gente, porque essa sessão de diagnóstico é uma sessão gratuita, então eu encaixo ela na minha agenda. Então, tem pessoas que fez o diagnóstico, sempre assim, fez o diagnóstico essa semana, mas que agendou comigo a semana passada, né? Então, a depender do horário, da sua flexibilidade, sejam rápidos para que a gente consiga fazer esse diagnóstico, é uma ação gratuita e que eu já vou te dar direcionamento do que precisa ser feito. E daí, se após o diagnóstico, que costuma ser a primeira sessão da minha mentoria, você quiser avançar comigo, aí você também tem condições especiais para passar comigo 6 semanas, se for a mentoria de investimento, ou passar comigo 5 semanas durante 2 meses da mentoria financeira. Então, alguma dúvida que vocês ficaram, algo que vocês queiram falar?